Olá, caros irmãos e caras irmãs, sejam bem-vindos a mais um estudo pelo Grupo Espírita Fraternidade do livro Pão Nosso, do autor espiritual Emmanuel. E para iniciarmos o estudo, faremos uma leitura introdutória de um outro livro, que é da Joana de Ângeles, um livro que eu gosto muito, que é Episódios Diários. É um livro para deixar na cabeceira da cama e quando a gente precisar daquela reflexão rapidinha para deixar o nosso dia, mais com a sintonia melhor com a espiritualidade. E o capítulo que eu escolhi hoje é o capítulo de número 32, cujo título é Inexoravelmente. Vamos a ele. É da lei o axioma que cada um evolui com esforço próprio e que a colheita é a resposta da sementeira. Fadada à perfeição, o espírito adquire sabedoria mediante as experiências que vive, conquistando palmo a palmo os espaços da evolução. Quando erra, repete o certame até acertá-lo. Quando prejudica, volve a reparar, auxiliando a quem afligiu. Desse modo, o trabalho é pessoal e intransferível. Embora receba ajuda, orientação e estímulo, a ação é de cada um. Semeando sempre, porque a cada ação corresponde uma equivalente reação, seguirás adiante conforme te proponhas e te empenhes por executá-lo. Ocorrendo injunções afligentes que te levem à dor, conscientiza-te de que são necessárias para mais valiosas conquistas morais e esparze bondade, embora circunstâncias dolorosas. O que hoje te chega foi arrojado ontem. Da mesma forma, o que ora aciones, reencontrarás mais tarde. Não desperdistes este momento recorrendo a queixas e a lamentações que somente perturbam e geram mal-estar. Uma atitude otimista e uma realização fecunda fomentam resultados positivos que se transformam em conquistas libertadoras. Pois bem, então esse foi o nosso texto introdutório sobre o tema que iremos abordar hoje e agora faremos uma oração para sintonizarmos com a espiritualidade superior. Então vamos lá. Querido Jesus, nosso mestre, nosso modelo, nosso guia, rogamos a Ti, Senhor, que esteja conosco neste momento, inspirando as nossas reflexões, iluminando a nossa mente, para que possamos obter deste momento o melhor proveito para o nosso aprendizado e para o nosso crescimento. Rogamos a Ti, Senhor, também, que fortaleça a nossa fé e a nossa determinação em seguirmos adiante, superando a nós mesmos diariamente na conquista da iluminação interior e da nossa vitória espiritual. Esteja conosco, Mestre, e que Teu amor aqueça os nossos corações e impulsione as nossas almas adiante, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem. Então, hoje o que nós temos para o nosso estudo, o nosso tema central, é um capítulo do livro Pão Nosso, como eu já comentei, um livro cujo autor espiritual é Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier. E hoje o capítulo que nós temos para estudo é o capítulo de número 103, cujo título é Cruz e Disciplina. Para quem eventualmente não conhece essa obra de Emmanuel, Emmanuel utiliza como metodologia sempre selecionar um versículo ou dois de alguma obra do Novo Testamento, geralmente os Evangelhos ou as Epístolas de Paulo, e sobre esse versículo, então, ele desdobra o pensamento dele. O versículo especificamente que Emmanuel escolheu para esse capítulo, Cruz e Disciplina, é aquele que se encontra em Marcos, capítulo 15, versículo 21. Vamos dar uma olhadinha. Diz o seguinte: E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. Bom, esse capítulo,
Ele trata do momento em que Jesus é condenado, e esse versículo em particular, Jesus está se dirigindo do pretório, onde houve audiência com Pôncio Pilatos, né? E ele está indo em direção ao Gólgota, né? Aquela pedra em formato de caveira, né? De crânio, aonde ele seria de fato crucificado. Então é um percurso de cerca de 500 a 700 metros, um percurso difícil porque é um percurso de subida, né? Eles estão justamente passando pelo Monte do Gólgota e, como é de costume, segundo a legislação romana da época, Jesus era conduzido por um centurião que estava encarregado da execução, acompanhado de 4 legionários que faziam a escolta, né, para que os 3 condenados, né, Jesus e aqueles outros 2 criminosos que a gente lembra, né, daquela cena do bom ladrão. Então, os 3 estavam sendo conduzidos ao Gólgota, cada um deles carregando sobre os ombros o patíbulo, que é a barra horizontal da cruz, né, uma barra pesada, ela oscilava aí entre 22 a 27 quilos. Essa barra horizontal era amarrada aos braços e aos pulsos, né, e posta sobre os ombros de cada um dos condenados, que tinham que carregar essa barra já como parte do seu suplício relacionado à sua execução. E eles então passavam pelas ruas estreitas, né, nesse trajeto aí de cerca de 500 a 700 metros, e eram vítimas de insultos, de zombarias, de escárnio da população ociosa e zombeteira que acompanhava esse processo. E como Jesus já tinha sido bastante torturado, ele já tinha sido chicoteado, né, enfim, todo aquele processo doloroso que a gente acompanha na narrativa evangélica, chega um determinado momento desse trajeto que, já sem forças, Jesus não consegue mais carregar a cruz e tomba com ela, né, a barra da cruz, e tomba com ela. E aí o centurião, já incomodado, né, aborrecido com o fato, porque afinal de contas, na visão dele, ali eram criminosos e era um dia com sol a pino, né, uma subida cansativa, né, e aí de repente um dos condenados perde as forças e cai ali. Então, utilizando o poder que ele tinha, ele convoca uma das pessoas que estavam ali na multidão para que aquela pessoa assumisse o lugar de Jesus e carregasse aquela barra, né, o patíbulo, pelo restante do percurso, né? Então, eles, como autoridade, eles podiam requisitar qualquer pessoa para realizar esse percurso. Então, é basicamente esse trecho, o trecho que Emmanuel escolheu para fazer as considerações dele, né? Enfim. Então, um ponto interessante que a gente observa aí é que esse Simão Cirineu, provavelmente ele já era conhecido da comunidade cristã na época que o evangelista fez as anotações dessa passagem, né? Existe até uma teoria que Simão, já sendo conhecido, né, e um dos seus filhos, né, que a gente vê aí, a referência a Rufo, é justamente o mesmo Rufo que Paulo saúda na sua epístola a Romanos, né? Então, provavelmente a gente supõe que depois desse momento, né, onde Simão até então não tinha nenhum contato com Jesus, mas calhou de estar ali, né, foi requisitado, e provavelmente a partir dessa cena, Simão passou a se interessar pela história de Jesus, né, por ter participado de um trecho dela. E aí, né, imagina-se, né, já que não tem um relato bíblico específico, que ele, a sua família, os seus filhos, passaram então a se interessarem por Jesus, e possivelmente os seus filhos passaram a seguir os ensinamentos de Jesus através das cartas de Paulo, né? Enfim, a Amália Rodrigues até comenta um pouco sobre essa questão em uma de suas obras. Para nós, o que interessa dentro desse estudo
é que justamente Simão, uma pessoa aleatória da multidão, que vinha, inclusive, segundo a narrativa de Marcos, né, ele vinha do campo, então imagina-se, né, que ele estava trabalhando no campo e foi à cidade resolver alguma pendência, providenciar alguma coisa, e passando ali pela multidão, ele provavelmente devia ter um porte mais forte, né, mais atlético, que motivou então o centurião a escolhê-lo para continuar esse percurso em direção ao Gólgota, né? Mas o que Emmanuel destaca aí claramente é que Simão ele foi selecionado, né, intimado a realizar aquele trabalho, aquela atividade. Né? Não foi algo que ele se voluntariou para auxiliar Jesus, até porque Simão, neste momento, não era discípulo de Jesus. E aí, Emmanuel comenta que muitas pessoas deploram essa passagem, né, final, desses momentos finais da vida de Jesus conosco, por ser uma passagem bastante dolorosa, né? Nós temos toda a humilhação que Jesus passa a sofrer desde quando ele é levado a Ananias, a Caifás, até a própria passagem por Pôncio Pilatos, onde ele é exposto publicamente, é torturado, enfim, e mais esse trecho da subida do Gólgota e a própria crucificação em si. Mas Emmanuel insiste que mesmo os momentos dolorosos trazem grandes lições, né? Trazem grande oportunidade de aprendizagem, e aqui, né, nessa passagem, a gente poderia enfocar diversos aspectos, né, de como Jesus lidou com essa situação extremamente desafiadora, né, de você ser tratado como criminoso e sofrer as dores e as humilhações para no final ser submetido a uma morte dolorosa, angustiosa e humilhante também, porque na época da ocupação romana a execução por crucificação era destinada apenas aos criminosos mais desprezíveis, mais vis, né? Então, o foco que Emmanuel dá para o estudo deste momento, entre as diversas facetas que a gente poderia abordá-lo, é a questão que muitas pessoas confundem, como ele coloca, muitas pessoas confundem disciplina com iluminação espiritual, que são duas coisas bastante diferentes. Né? Disciplina trata justamente do esforço que nós fazemos para atender às imposições que a vida nos coloca. Né? Quando criança, podemos, por exemplo, citar o processo da alfabetização. Né? Quem tem filhos pequenos sabe muito bem que as crianças, em geral, não apreciam muito a ideia de ter que ir à escola todos os dias, de ter que fazer dever de casa, de ter que estudar para as provas, né? Enfim, todo o processo de aprendizagem não combina muito com o momento infantil, que está mais voltado para as brincadeiras, né? Para o lazer de um modo geral, né? Então, os pais têm bastante dificuldade de ter que já introduzir aos seus filhos esse processo, né, de ter que cumprir com obrigações, que é basicamente o ponto central da disciplina, né? Então, um indivíduo disciplinado é aquele que cumpre corretamente as suas obrigações, né? Então, isso depois passa para a vida adulta, que através da necessidade do trabalho, da própria constituição da família. Então, tudo isso traz uma série de responsabilidades que precisam ser atendidas com disciplina, ou seja, com eficiência no cumprimento das obrigações sociais, do dever, né, que compete a cada um de nós. E Emmanuel coloca que isso não tem de forma alguma ligação com a iluminação espiritual, né? Que no caso especificamente dessa passagem, a gente percebe que no caso de Simão, né, ele não se voluntariou movido por compaixão, né, por piedade,
por empatia, ele não se voluntariou a ajudar Jesus. Pelo contrário, ele foi constrangido a isso, né? Ele provavelmente não aceitaria um convite, se assim o fosse, para dividir o peso da cruz com Jesus. Ele foi obrigado, por força da lei, né, na figura do centurião, a cumprir este papel. Então, muitos de nós também agimos assim no que diz respeito ao aspecto mais amplo da vida, ou seja, na questão da nossa própria iluminação espiritual. Então, nós somos submetidos a diversas provas, a expiações, a situações que nos obrigam praticamente a reconsiderar os nossos pontos para então isso levar de alguma forma ao crescimento, né? A maioria de nós luta, né, no dia a dia sem ter muita consciência do valor e da utilidade que todas as dificuldades, todos os desafios, todas as dores e obrigações trazem para nós. Simplesmente encaramos a vida como uma série de obrigações que procuramos com maior ou menor disciplina se ocupar e concluir. Mas a iluminação espiritual, essa que Emmanuel cita, que é a iluminação espiritual consciente, ou seja, aonde nós temos a compreensão da necessidade de evoluirmos, de nos tornarmos pessoas melhores, ela é bem diferente do que essa que a gente comenta como sendo simplesmente cumprirmos a nossa disciplina, na maioria das vezes desgostosos, reclamando, aborrecidos e mesmo até revoltados com as situações que somos obrigados a enfrentar. Então, Emmanuel explica que para que a gente tenha essa atitude de iluminação espiritual, nós temos que voluntariamente tomar para nós a cruz da nossa redenção, ou seja, aquela que nos compete carregar. E para que isso aconteça, né, ou seja, para que cada um de nós carregue a cruz da nossa própria redenção, nós temos que nos despojar dos anseios, dos nossos desejos comuns, né? Usando uma expressão evangélica, nós temos que já ter conquistado o poder de negar a nós mesmos. E aí é um ponto bem interessante esse conceito, né? Veja, a gente está partindo da disciplina, né? Que inclusive é o título do capítulo da obra, né? Cruz e Disciplina. Então a gente está saindo do conceito de disciplina para evoluirmos ao conceito de iluminação espiritual. E isso passa justamente pelo processo de negar a nós mesmos, né? E o que seria isso? O que Jesus quer dizer quando ele diz da necessidade que nós temos de negarmos a nós mesmos? Então, vamos fazer uma referência ao momento na narrativa evangélica onde Jesus faz essa afirmação, só para enriquecer mais isso que nós estamos comentando. Então, nós temos justamente em Mateus, mas também em Lucas, e se eu não me engano em João, passagem semelhante ao que a gente tem aqui, que basicamente é a passagem conforme descrita por Mateus. Então, lá no capítulo 16, versículo 24, nós temos o seguinte: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma, ou causar dano a si mesmo? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Então, olha, aqui a gente começa a ter uma ideia mais clara do que é conquistar esse poder de negar a si mesmo, de renunciar a si mesmo, né? Então, né, o que Jesus está falando aí? Se alguém quiser vir após Jesus, ou seja, para nós irmos, né,
logo depois de Jesus, para acompanhar Jesus, nós temos que evoluir muito espiritualmente, né? Afinal de contas, a distância moral que nos separa de Jesus é imensa no estágio atual da nossa jornada terrestre. Então, temos que evoluir muito para chegarmos ao patamar de Jesus. Então, ele nos dá essa fórmula. Se nós quisermos alcançá-lo em termos de grandeza espiritual, de conquistas morais, nós vamos ter que renunciar a nós mesmos e, ato contínuo, carregar sobre nós a nossa cruz, no caso, essa cruz de redenção, né? Então, para que possamos carregar essa cruz que irá proporcionar a nossa redenção, a nossa sublimação, a nossa elevação espiritual, é fundamental renunciar a nós mesmos. E aí, olha, Jesus falou isso há 2000 anos, mas é uma frase que até hoje não tem um significado tão claro assim de início. O que seria renunciar a nós, né? Quando eu renuncio a mim mesmo, o que isso significa? Significa, por exemplo, que eu vou deixar de cuidar de mim, que eu vou mortificar o meu corpo, que eu vou descuidar da minha alimentação, do meu bem-estar pessoal? O que seria renunciar a mim mesmo? E aí, então, a, a dica para compreender o que Jesus quer dizer com isso está justamente nos próximos 2 versículos, né? Porque ele fala que aquele que quiser salvar a sua própria vida vai perdê-la. Ou seja, quando nós tratamos única e exclusivamente dos nossos interesses egoístas, né, do nosso bem-estar, do nosso conforto, da nossa satisfação, das posses materiais, da conquista do status social, dos títulos, da melhoria das condições de moradia, de emprego, enfim, até da nossa própria estética. Ou seja, não que esses pontos não sejam importantes e válidos, são porque nós estamos vivenciando uma vida material que exige de nós uma série de requisitos, né? Termos o que vestir, termos o que comer, para isso termos um trabalho, enfim. Mas isso são quesitos básicos. Digamos que são obrigações do patamar mínimo da nossa existência. Então, se nós nos conservarmos nesse patamar mínimo, cuidando apenas daquilo que é egoísta, né, porque diz respeito à nossa sobrevivência de uma maneira ou de outra, nós não vamos estar proporcionando a nós mesmos o crescimento espiritual. Porque vamos estar voltados apenas para esses interesses mesquinhos, no sentido de serem interesses muito simples, muito básicos, muito primitivos da nossa vida. Então, se nós quisermos salvar a nossa vida, ou seja, no sentido de nos elevarmos espiritualmente, de buscarmos a nossa redenção, nós não temos que focar na nossa vidinha mesquinha, mas sim nós temos que estar dispostos a perder a nossa vida por amor a Jesus, ou seja, abrir mão do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa vaidade, para buscarmos conquistar os valores que Jesus nos transmitiu através do seu evangelho, da sua boa nova. Ou seja, vamos ter que deixar para trás o velho homem, a velha mulher, para renascermos como verdadeiros discípulos de Jesus. E discípulo de algum sábio, de algum mestre, somente é aquele que busca vivenciar os ensinos do seu mestre na sua vida. Então, é isso que Jesus está dizendo. Temos que deixar de lado o egoísmo mesquinho dos interesses pequenos da nossa vida, como as glórias das expressões materiais de beleza, riqueza, status e etc. Isso tem que sair do centro da nossa atenção para que o centro da nossa atenção seja a preocupação em conquistar esses tesouros morais, esses valores sublimes do espírito, né? Ou seja, de estarmos dispostos a abrir mão da nossa vida para vivermos a vida pautada nesses valores que Jesus nos ensinou. O amor, o perdão, a humildade, a caridade, a disposição em servir
muito mais do que esperar ser servido, né? É isso que ele fala. Então, ele complementa isso no versículo seguinte, quando ele diz: pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro. Imagina você ser um conquistador do mundo inteiro, um César da época de Jesus, ou um grande poderoso dos nossos tempos, né? Um empresário sucedido, muito bem sucedido, com fortuna de bilhões, enfim, né? Algum desses símbolos, ou um artista, né, de cinema, ou um escritor brilhante que tem milhões de exemplares vendidos, enfim. Do que adianta a gente ter essas conquistas materiais se nós perdermos a nossa alma, né? E até no caso da narrativa de Lucas, ele complementa com o que falta em Mateus, eu pus entre parênteses, ou causar dano a nós mesmos. Ou seja, se nesse processo de conquista dos tesouros efêmeros do mundo eu prejudicar a mim mesmo, eu causar dano à minha alma, né? Ou seja, eu abrir mão de valores elevados e permitir, por exemplo, que esses valores sejam corrompidos pelos valores do mundo. Ou seja, se para conquistar esses patamares de distinção social eu tiver que prejudicar outras pessoas, se para ter vitória na minha carreira profissional eu tiver que abrir mão do meu papel de pai ou de mãe, deixar a nobre missão de educar os meus filhos em segundo plano, terceirizando para outras pessoas, se eu não for amoroso, se eu não for carinhoso com a minha família, né? Ou seja, se eu tiver que abrir mão disso para essas conquistas, de que elas vão me adiantar? Porque a vida na terra é efêmera, os tesouros que eu conquisto ficam aqui. E se para isso eu tiver que comprometer a minha alma, então na verdade eu não sou um vitorioso, eu sou um fracassado, eu sou um derrotado, porque eu, nas minhas escolhas, optei pela espuma e pela areia, ao invés de optar por aquilo que verdadeiramente poderia me engrandecer. Então, é isso que Jesus está comentando e é isso que Emmanuel fala quando a gente eventualmente confunde disciplina com iluminação. Ou seja, se eu cumpro com o meu papel social, se eu cumpro com as minhas obrigações, então eu estou ok. Eu estou dentro da minha condição de filho de Deus, né? E na verdade não é isso, né? Eu vou estar apenas estacionado novamente em mais uma existência. Então, para que eu possa tomar a cruz da redenção, para que eu possa trabalhar esse processo de iluminação, é fundamental que eu negue a mim mesmo, ou seja, que eu abra mão dos interesses mesquinhos, que eu perceba o que existe além, que eu entenda a proposta de Jesus, o convite que ele fez a todos nós, né? Então, somente depois de aceitarmos este convite, e ele é repetido de diversas formas ao longo do Evangelho, mas a gente sempre lembra, né, daquele convite, talvez um dos mais formalmente elaborados, quando Jesus diz: vinde a mim, né, nós que sofremos, nós que estamos angustiados, para que aceitemos o seu jugo, que é suave, e aceitemos o seu fardo, que é leve, né? Então, somente quando concordarmos em nos submetermos ao jugo suave de Jesus, ou seja, ao seu evangelho, à sua proposta de amor, de perdão, de caridade, de abnegação, de gradual apagamento, né, de gradual superação da vaidade, do orgulho e do egoísmo pelos seus valores de amor, de caridade, de justiça, é que nós vamos estar verdadeiramente com a cruz da redenção nos nossos ombros e a cada passo conquistando uma nova vitória espiritual dentro da nossa existência, né? Então, somente assim, né, usando as palavras de Emmanuel, nós estaremos dotados das asas espirituais que poderão então nos elevar a planos espirituais mais superiores.
Então, essa é a proposta. Nós temos, de um lado, uma lei divina, que é a lei do progresso, a lei que nos dá a certeza que estamos destinados à perfeição relativa que cabe à humanidade, né? Esse é o nosso destino, é para isso que nós fomos criados por Deus. Mas essa lei, ela trabalha primeiro dando um chance ao nosso livre-arbítrio, ou seja, ela permite que através das nossas conquistas do desenvolvimento intelectual e moral, possamos voluntariamente evoluir, ou se optarmos por sermos rebeldes e estacionarmos no mesmo lugar, a lei de progresso possui mecanismos para nos impulsionar forçosamente adiante, né? É aquela frase que o espírita gosta muito, né? Nós podemos evoluir pelo amor ou evoluir pela dor. Quando buscamos a doutrina espírita ou quando buscamos uma doutrina religiosa, qualquer que seja, desde que seja sincera nos seus propósitos de aproximar o homem de Deus, e a única maneira disso acontecer é ajudando, né, aqueles que a estudam a se tornarem pessoas melhores, porque só nos aproximamos de Deus à medida que nos tornamos melhores. Então, não importa qual doutrina seja especificamente, a proposta dela é justamente de nos impulsionar a nos tornarmos melhores. Então, para isso, estaremos necessariamente buscando justamente esses valores que vão além de nós, né? Aceitando esse jugo de Jesus e com ele, com o seu evangelho, com o seu exemplo, labutar diariamente nesse processo de lapidação do nosso eu, né? De nos tornarmos gradativamente pessoas melhores. Então, voluntariamente, né, voltando a esse conceito de lei do progresso, né, através da compreensão moral que vem como resultado da compreensão do aperfeiçoamento intelectual, compreendendo os deveres que nos competem como filhos de Deus, vamos voluntariamente buscando conduzir a nossa conduta, os nossos atos, o nosso dia a dia em direção a esses propósitos. Então, vamos estar buscando voluntariamente obedecer às leis de Deus, que são as leis de justiça, de amor e de caridade. Então, essa é uma opção, né? Ou seja, se eu sou um discípulo do Cristo, se eu quero realmente trilhar este caminho que Jesus nos convida todos os dias a trilhar, então eu buscarei compreender o que devo fazer, né? Ou, lembrando daquela belíssima passagem de Paulo a caminho de Damasco, né? Quando ele tem a experiência mística com Jesus, em um determinado momento, né? Já rendido diante da figura majestosa do Cristo, ele diz: Senhor, o que queres que eu faça? Então, essa é a proposta daquele que busca evoluir. Todo dia, buscar repetir dentro do seu âmago essa mesma questão. Senhor, o que queres que eu faça? Qual é o teu propósito para a minha vida? O que eu devo fazer para melhor servir-te e servir na tua seara, na tua obra, né? Então, à medida que a gente vai fazendo esse questionamento e vamos buscando as respostas, né? Porque, como já se diz, o importante não é a resposta certa, mas a pergunta certa. A pergunta certa é essa: como servir a Deus? E aí vamos utilizar do nosso potencial intelectual para buscar essas respostas através do estudo da vivência evangélica, né? No caso da doutrina espírita, nós temos o privilégio de ter um número quase incontável de obras, né, para nos auxiliar a encontrar as respostas para essa pergunta. Nós temos os 5 livros da codificação de Allan Kardec, nós temos as obras belíssimas de Emmanuel, de André Luiz, de Joana de Ângeles e de tantos mentores espirituais que chegaram ao nosso alcance através dos braços incansáveis de grandiosos trabalhadores de Cristo, como Chico Xavier, Divaldo Franco, Raul Teixeira e tantos outros.
né? Então, não que as outras doutrinas também não tenham o seu grande valor, mas na doutrina espírita nós temos esse farto material de estudo à nossa disposição, para que a cada dia possamos responder melhor a esta pergunta chave para a nossa existência: Senhor, o que quer que eu faça? Então, a partir daí, estaremos tomando, a partir dessa postura de vida, estaremos tomando a cruz da nossa redenção sobre os nossos ombros e negando a nós mesmos, ou seja, negando o lado primitivo, egoísta, mesquinho, vaidoso, estaremos verdadeiramente conquistando a cada dia um novo degrau na escada, nessa imensa escada evolutiva que é a nossa jornada espiritual em direção a Deus. Então, essa é a proposta de Jesus no Evangelho inteiro, e Emmanuel aborda justamente essa questão nessa passagem de Marcos, que nós vimos o estudo relacionado a esse capítulo 103 do livro Pão Nosso, que é a cruz e a disciplina, né? E estejamos sempre atentos a essa questão, né, do que nos compete fazer na jornada, porque Emmanuel destaca que, ainda hoje, a maioria dos homens aceita as obrigações inerentes ao próprio dever, porque a isso é constrangida. Ou seja, a boa parte da humanidade evolui a duras penas, apenas motivada pelo esporão da dor. É uma opção, mas uma opção muito mais proveitosa, que nos dá muito mais frutos e enche o espírito de muito mais alegrias, é a opção de evoluir pelo amor, pelo estudo, pelo amor ao Cristo, a Jesus, ao seu legado que até hoje resplandece na nossa humanidade tão necessitada das suas palavras e que nós podemos voluntariamente abraçar como uma escolha própria, ao invés de sermos levados a ela pelas vicissitudes e pelas dores da vida. Então, essas foram as reflexões que Emmanuel trouxe, esses foram os comentários que acho interessante como conclusões, como consequências, né, daquilo que Emmanuel anota nesse capítulo, e fica o convite para a nossa reflexão, né? Nós que estamos com esse véu de carne ainda a muitas vezes ocultar a compreensão que deveríamos ter sobre o fato de estarmos nessa missão aqui na Terra. Então fica essa reflexão para que possamos todo dia, lembrando dessa passagem da ida de Jesus ao Gólgota, lembrando do papel de Simão, para que nós saiamos dessa postura de sermos arrastados pela evolução, para sermos senhores do nosso próprio crescimento espiritual, né? Aceitando o jugo de Jesus através desse questionamento diário, né? Senhor, o que queres que eu faça? Ao invés de que, Senhor, faça a minha vontade, né? Como nós tanto costumamos reflexionar intimamente, né? Então, ao invés de querer que o universo se curve aos nossos desejos mesquinhos, buscar escutar o que o universo, o que Deus deseja que nós façamos da nossa existência. Então, agradeço este momento que podemos compartilhar essas ideias, esses pensamentos, e vamos agora fechar com uma oração, aonde agradecemos a Jesus e ao nosso Pai misericordioso essa oportunidade bendita de estarmos novamente aqui na Terra, com a possibilidade de nos tornarmos melhores, de resgatarmos os nossos equívocos do passado, de recuperarmos a confiança daqueles que traímos em outras existências, a repararmos os prejuízos que causamos aos nossos irmãos em outras vidas, através do amor, da oportunidade de servir, através das oportunidades da vida em família e da vida social, que nos coloque em contato com aqueles que prejudicamos, para que possamos reparar, se possível pelo amor, todo o mal que causamos pela nossa ignorância, pela nossa inconsequência. Então, rogamos, Mestre Jesus, que nos inspire nessa existência para que possamos, desta vez, fazer a diferença na história da nossa existência.
que possamos optar não pela dor, mas pelo amor, que possamos aprender contigo a servir e a nos tornarmos pessoas melhores a cada dia, a deixarmos o velho homem e a velha mulher na estrada de Damasco e que possamos renascer como verdadeiros cristãos, como a lagarta que na crisálida transforma-se numa borboleta e alça voos mais altos. É isso que rogamos a Ti, Senhor. Ajuda-nos nesse processo de metamorfose. Ajuda-nos a nos tornarmos melhores contigo a cada dia. Que sempre lembremos qual é o propósito da nossa existência. Que nós temos um corpo, mas nós somos um espírito. Que aqui é uma passagem na escola da vida, mas que podemos ir muito além se conseguirmos nos submetermos ao teu jugo e aprendermos contigo a sermos bons e mansos. Sede conosco, Senhor, em todos os dias da nossa vida. Abençoa, Senhor, este ano que se inicia, que seja para nós um ano de transformação e de grande crescimento. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, querido Pai misericordioso, por essa oportunidade inexcedível de nos tornarmos melhores e de estarmos aprendendo contigo o ofício de sermos verdadeiros servos da tua obra. Muito obrigado, Senhor, e esteja conosco novamente, hoje e para todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, que 2021 seja para todos nós um ano de grandes conquistas espirituais e de superação diária da nossa existência. Muito obrigado, caros irmãos, caras irmãs, e aguardamos ansiosamente o próximo momento de novamente estarmos juntos, reflexionando sobre o Evangelho de Cristo e sobre as suas belas consequências em nossa existência. Que assim seja, graças a Deus.